Aleluia. Louvado, engrandecido, honrado seja o Senhor. Quem consegue se alegrar aí onde você está, diga aleluia. A nossa alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu quero, nem precisa abrir, mas está em 2 Reis, capítulo 3. O Senhor me confirmou que seria esse texto para agora à noite. 2 Reis, capítulo 3, no versículo 15, diz assim, conhecido esse texto, diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus. Que coisa linda, né, queridos? Nós estamos em meio a uma crise, né? E eu estava pensando, Senhor, quanta coisa estamos aprendendo com tudo isso. Quanta coisa também o Senhor quer nos ensinar com relação a tudo isso. Posso afirmar para você que nós estamos também sendo provados, querido, provados na fé, na confiança, provado na esperança, provado na fidelidade, provado na estabilidade. Eu e você estamos sendo provados em meio a tudo isso. Nós sabemos que Deus é soberano e se mantém assentado no alto e sublime trono. Ele tem o comando e o governo de todas as nações e de todas as situações. Ainda que as estatísticas mostrem para a gente algo muito trágico, mas nada escapou ao controle de Deus. O Senhor, Ele é soberano. E uma das perguntas que nós devemos fazer é: Senhor, em que eu preciso ser aprovado? É isso que vai ser de grande importância para que a gente seja aprovado nas diversas áreas da nossa vida, em tudo aquilo que Deus quer nos treinar, para que depois dessa crise, dessa pandemia, sejamos pessoas muito melhores. Olha, queridos, antes de entrar aqui nesse texto, esse propósito que nós estabelecemos para abençoarmos 3 pessoas, isso devia ser algo constante na nossa vida, porque nós nos movemos no sobrenatural, nós nos movemos pela palavra, nós nos movemos por aquilo que Deus diz que deve ser. Nós não nos movemos por vista, nós não nos movemos por circunstância, não nos movemos por pressão, nós nos movemos em fé. É assim, o justo viverá da fé. E eu recebi o testemunho do nosso querido irmão José Carlos. Eu contei hoje pela manhã um testemunho. Irmão José Carlos, dentro do propósito, atendendo ao propósito, é muito nobre da parte de uma pessoa que atende ao propósito, atende à proposta. Então louvo a Deus pela vida do irmão Zé Carlos e de todos os irmãos, porque estão todos enganjados no propósito. E ele diz que orou ao Senhor, orou a Deus: Senhor, me mostra a pessoa a quem eu vou abençoar. E não deu outra. Daí a pouco uma pessoa foi até ele, né, enviada pelo Senhor, uma pessoa a quem Deus queria suprir. Amados, você não tem ideia da quantidade de gente a quem Deus quer responder a oração. Eu vou repetir: você não tem ideia da quantidade de pessoas ao seu redor a quem Deus quer responder ao seu clamor. Pessoas que estão suplicando, dobrando seus joelhos, pessoas que estão totalmente na dependência de Deus. O que resta agora, porque se tem um clamor, se tem uma fé, uma esperança, uma confiança, uma busca,
e tem um Deus que ouve as orações, então vai faltar agora quem vai ser o canal de Deus para ser resposta à oração dessa pessoa. Deus está procurando com quem Ele pode contar. E aí Zé Carlos orou a Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, como muita gente fez durante essa semana para abençoar 3 pessoas. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. E aí de repente uma pessoa quem Deus queria abençoar, uma pessoa que estava precisando de mantimento na sua casa, e aí ele ficou sabendo que essa pessoa precisava, ele providenciou abundantemente algo para suprir. Mas olha, tem um recado de Deus para você, foi além daquilo que a pessoa esperava. E aí tem um recado de Deus para a tua vida, nesse tempo de crise, de pandemia, de desafio e de ameaça de escassez, você vai experimentar o milagre da abundância de Deus. Não vai ter só o que te supre, vai ter além, para que você veja a glória de Deus na tua vida e de que Ele é contigo de fato e de verdade. Deus é contigo, diga aleluia. Ele é com a tua casa e com a tua família. Vamos voltar aqui no texto, eu não vou prolongar, mas o versículo que nós lemos diz assim: quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus. Eu quero entrar logo aqui, eu tinha outras coisas para falar, mas eu já vou direto ao ponto. Queridos, quem é que estava envolvido nessa crise? Era uma crise. Estava lá o rei de Israel, que era Jorão, filho de Acabe. Estava lá Josafá, homem de Deus, que vinha se metendo em encrenca, como ele se meteu com Acabe, quase que ele morre naquela batalha, e agora está ele se metendo numa batalha com Jorão. E também um outro que a Bíblia não faz menção do nome dele, mas era o rei de Edom. E aí então eles estavam dentro dessa situação, no caminho de 7 dias em direção a uma batalha, e perceberam que depois de 7 dias já não tinha mais água, nem para os reis, os 3 reis, nem para o seu exército e nem mesmo para os seus animais. E eles se viram agora num beco sem saída, pronto. Estavam agora diante de uma crise, de um problema sem solução, onde o sobrenatural se fez necessário. O que eles precisavam ali agora é que de um jeito ou de outro surgisse água para saciar a sede daqueles homens e daqueles animais. Pronto. E aí, o que a gente percebe? Se você pegar o capítulo 3 e ler o contexto, você vai perceber uma atitude muito ruim da parte de Jorão. Muito ruim. Porque quando Jorão se viu naquela situação de crise, foi revelado o que havia dentro dele. Na mesma hora, brotou do seu interior palavras pessimistas, negativistas, fatalistas, contrárias. Isso revelava muito sobre Jorão. Então, em meio à crise, o rei de Israel, quando se viu naquela situação, ele disse assim: foi Deus que nos trouxe aqui para entregar a nós 3, olha, envolveu os outros também numa situação, para entregar a nós 3 nas mãos dos moabitas, para sermos mortos, para sermos destruídos. Então, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, em meio a uma situação de ameaça, de desafio, o que é que se vai revelar da sua vida? Compreende? Porque na verdade, queridos, essa crise está revelando muito de nós, muito do que temos dentro de nós, de coisas que foram encobertas, disfarçadas tanto tempo, e está brotando agora, está saindo à tona, está vindo à tona.
parte dessas coisas que estão vindo à tona são coisas boas. Quanta gente está se descobrindo também e vendo tanta coisa boa na sua vida. Tolerância, paciência, estão descobrindo que tem uma fé firme, uma fé que o mantém, que o sustenta, uma fé sólida, não é? Uma confiança em Deus que faz com que eles sejam como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Tem pessoas que estão vendo que ele acabou, ao longo dos anos da sua vida cristã, construindo algo muito estruturado, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, no que diz respeito ao exercício da fé, a prática, a aplicação da fé, no exercício da esperança, da confiança, e agora, quando se vê na necessidade de ter esses recursos, de ter essas ferramentas, ele percebe que está tudo lá. E aí ele vai passando pela prova, dando glória a Deus, na tranquilidade, na paz, na serenidade, como se nada tivesse acontecendo. Uma pessoa que eu não me lembro mandou um recado para mim, estou tentando me lembrar, essa pessoa falou assim: estou numa paz, numa tranquilidade, uma irmã, estou tranquila, estou sossegada. Isso, irmãos, é porque a pessoa se abriga no esconderijo do Altíssimo, ela sabe o que é, como é, onde é, e ela já tem construído essa prática, esse costume, esse hábito. Então, quando vem a crise, a pessoa não é pega de surpresa, sem ter construído algo sólido da sua vida espiritual, ela simplesmente se lança no Senhor, simplesmente se esconde no Senhor, enquanto ao seu redor está cheio de gente atrapalhada, desnorteada, complicada, apavorada. Ela está debaixo de uma serenidade produzida em quem está no esconderijo do Altíssimo. Diga aleluia. A gente percebe Jorão aqui totalmente desnorteado. Deus nos trouxe aqui, está tudo acabado, estamos perdidos, vamos ser derrotados, o inimigo virá e vai destruir todos nós. E aí eu fico pensando numa crise que revela estas coisas de Jorão na vida de muitos crentes, muitos servos, muitos filhos. Eu fico pensando, de onde pode vir uma coisa tão ruim assim, que ficou tanto tempo camuflado na vida de uma pessoa? É fruto de quê? Aqui nós encontramos o contexto de Jorão, filho de Acabe, um moço que não fez tudo de errado que Acabe fez, mas fez muita coisa má aos olhos do Senhor. Está o texto dizendo. Então essas pessoas que se desnorteiam, algumas delas têm como fonte desse desnorteamento o pecado. O pecado, que ele deixa a pessoa desnorteada, deixa a pessoa sem conseguir se situar, se manter, se fortalecer. O pecado te fragiliza, rouba de você toda a estrutura que deveria ter na tua vida para te manter. O pecado te afasta da fonte que te sustenta, que te renova, que te fortalece e que te dá todos estes recursos que alguém precisa para passar pela prova dando glória a Deus. O pecado era um moço que estava vivendo numa rota de pecado. Eu quero dizer para você que está me assistindo e que vai me assistir, como é que está a tua condição espiritual hoje? Não ande nesse caminho de risco, não ande nessa rota, porque é rota de destruição. O que a gente faz quando a gente fala assim e recebe uma advertência do Senhor? Sabe o que a gente faz? A gente, com sinceridade e verdade, olha para nós mesmos, para ver se há algum caminho mau, para ver se há um desvirtuamento, se há iniquidade. Nós começamos hoje o culto pela manhã, você que assistiu, começamos pedindo perdão a Deus. Quando é que se deve pedir perdão a Deus? Sempre, em todo o tempo. Até quando você não vê o porquê pedir, você pede.
na certeza, na atitude de precaução, para que nada esteja entre você e a fonte da tua vida, e a fonte da tua sustentação, e a fonte da tua vitória. Você não aceita correr risco. O salmista diz assim: Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me, Senhor, pelo caminho reto. Guia-me segundo a tua vontade. Ilumina, joga luz. Nós não podemos, queridos, nem consciente, nem inconsciente, corremos risco de ter mácula, pecado, erro, coisa errada na nossa vida. Ah, apóstolo, mas eu vacilei. Queridos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vacilou? Existe o perdão de Deus para você. Se você está na lista de quem se maculou, se manchou, se envenenou com algum pecado, você não tem ideia o quanto Deus quer fazer valer na sua vida a justiça dele em Cristo Jesus. Você não tem ideia o quanto Ele quer liberar perdão sobre você, mas não é automático. Você vai ter que se quebrantar, entrar no teu quarto, para confessar, se quebrantar, se arrepender, para que haja reconciliação através do perdão, para que haja restauração da tua comunhão com Ele, e todas as brechas dadas ao inimigo serão removidas. Serão removidas. Escute, sabe o que o Senhor requer de ti? Que você tema o Senhor de todo o seu coração, e não compactue com o pecado, com a iniquidade, com a transgressão, com o erro, com a impureza, com coisa errada. Mas apóstolo, eu vacilei, eu tropecei no caminho. Pois o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor quer urgentemente restaurar a sua condição de filho, a sua condição da comunhão com Ele. E isso precisa ser feito imediatamente. Volte logo para o caminho, renuncie o pecado, o erro, peça perdão. Ele está de braços abertos te aguardando. Ele está de braços abertos te aguardando. Diga aleluia. Quando esse desnorteamento, como o de Jorão, de pensamentos fatalistas, contrários, de derrota, pessimista, vê se não está assim também dentro de você em meio a essa crise. Apóstolo, eu estou só com um pensamento ruim, de que vai dar tudo errado, de que vão faltar as coisas, de que vou me contaminar, eu estou debaixo de um pânico. Olha, se não é por conta do pecado gerando tudo isso, é por conta, sabe o quê? De um esfriamento espiritual. Não está na prática do pecado, mas também não está na prática do que te aquece. Então tem caso que a pessoa esfriou por causa do pecado que promove o esfriamento, mas também tem aquele que não está na prática do pecado, mas também não está na prática do incendiamento do fogo de Deus. Não está se alimentando do que te fortalece, não está se renovando nele, não está recorrendo a Ele para que a sua vida esteja impregnada da vida de Deus, fortalecida, renovada. Se você não faz por onde, não foca, não corre atrás, então sutilmente aí vem a crise e você percebe uma fragilidade perigosíssima na tua vida. Então se arrepende disso, de ter se distanciado do Senhor, de ter deixado o Senhor de lado, de ter se envolvido, se ocupado, se atarefado com tantas coisas com as quais você não pode mais estar envolvido agora. Ah, mas mesmo eu desocupado, eu não estou conseguindo buscar o Senhor. Para você ver o quão frio, quão distante e quão desacostumado você estava. Mas essa condição te põe numa condição de prejuízo, de risco, de perigo muito grande. Por quê?
Porque se você está fraco e o vento sopra, você pode não conseguir se manter em pé. Você pode correr o risco de ser destruído totalmente por um vendaval. E aqui nós encontramos o rei Josafá, é outro caso. Ele agora pedindo um profeta. Nós estamos nessa condição, é tempo de crise, não tem um homem de Deus. Olha, queridos, é assim, enquanto está Josafá, buscando um homem de Deus, em quem ele depositaria confiança. Era uma questão, Edivaldo, de vida ou morte. Os caras são estrategistas. Jorão é inexperiente, é novato como rei. Acabe tinha morrido. Os moabitas decidiram se revoltar contra Israel, a quem eles pagavam tributo, porque viu que o rapaz era um garoto inexperiente. Mas por outro lado, tinha Josafá, que já tinha uma trajetória de experiência. Josafá vê a situação, pensa em todas as possibilidades, pastor Júlio, e fala assim: daqui não tem como correr não, viu gente? Um homem inteligente, estrategista, guerreiro, rei. Ele olha e fala assim: olha, queridos, tem que ter milagre aqui. Chama um homem de Deus. Aí alguém falou assim: tem Eliseu, chama Eliseu. Quando Eliseu chega, a gente vê o desalinhamento de Jorão com Eliseu. Um cara atrapalhado em pecado, normalmente se desalinha de homens de Deus. Quando você vê alguém se levantando contra homens de Deus, pode saber que esse cara está atrapalhado, porque a rota deveria ser diferente. Quando se encontra um homem de Deus, querido, se encontra uma pérola de grande valor. A coisa mais importante que tem no planeta são homens e mulheres de Deus. E aí, quando você vê uma pessoa no pecado, atrapalhada, desalinhada com os céus, ele está desalinhado com os homens e com mulheres de Deus. Às vezes não só desalinhado, mas também se levantando contra. É um sinal de trevas na vida dessa pessoa. Todo mundo que está se movendo na terra contra um homem de Deus. Porque a sunamita, ela falou para o marido assim: eu vejo que esse que passa por nós é homem de Deus. Sim, e daí? Qual o problema? Deixa ele continuar seguindo a trajetória dele. Nananina não. Com homens de Deus, a gente se atrela, a gente se liga, a gente se une. A sunamita falou assim: não, ele está passando por aqui. É um privilégio para nós termos na nossa casa, servir, abençoar um homem, uma mulher de Deus. Entende? O Senhor Jesus falou assim: olha, quando fizer por um destes meus pequeninos, está fazendo por mim. Se você honrar um profeta, você recebe galardão de profeta. Essa semana eu gostei. 3 pessoas que todo mundo devia. Apóstolo, eu não fiz não. Faça, querido. Faça, minha irmã. Eu não tenho um centavo, apóstolo. Eu estou quebradinha. Sirva de alguma maneira. Faça alguma coisa, alguma obra. Não fique paralisada, não. Todo mundo tem com que servir a alguém. Se você está nessa condição, talvez tenha alguém 100 vezes pior. E outra coisa, não é servir só quem está na pior, não. A gente honra quem também não está na pior. Porque é honra, é semente. A gente planta em um terreno, planta no outro e planta no outro. E é assim, queridos. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Vamos ter um coração de honra. Mas aqui está Jorão desatrelado, desalinhado. Quando Eliseu vem, Eliseu fala assim: olha, se eu não considerasse Josafá, eu não te daria ligança nenhuma. Mas por conta de Josafá, nós vamos nos mover em Deus. Aí Eliseu fala assim:
me traz um tangedor. O tangedor, eu fico pensando aqui, isso aqui não está lá não. O que Josafá, o rei de Edom e Jorão, precisava? Precisava de um milagre para que surgisse água ali. Ou alguém passasse com muitos contêineres, entende? Talvez aquelas carretas com aqueles tanques de 80 mil litros de água, né? Uma carreta ali no deserto passasse, sei lá, uma pedra do nada, algum sobrenatural. Agora já estavam seguros que tinha que ser milagre, não tinha como se providenciar humanamente falando uma resposta, uma solução. Eles morreriam ali, ou pela espada dos moabitas, ou morreriam de sede ali naquele lugar, porque não havia como resolver esse problema. Aí Josafá procura um homem de Deus, vem um homem de Deus, mas esse homem de Deus estava meio ferido, porque o que ele faria ali? Ele só captaria do céu a resposta de Deus e o milagre que Deus faria. E aí parecia que o canal de comunicação estava meio interrompido. Porque imagina se não tivesse ali um tangedor. Porque de um jeito ou de outro os céus tinham que abrir. Porque milagre só acontece quando há uma manifestação do céu na terra. E você sabe o que eu e você precisamos? Que o céu se mova na terra, na nossa direção. Sabe o que as nações precisam? Que os céus se rasguem e Ele venha com poder e grande glória, e Ele dá fim a toda crise. Quem está compreendendo, diga aleluia. Só que como é que faz os céus abrir? Chama o tangedor, acharam o tangedor, e o texto diz que quando o cara começou a exalar o bom perfume através do louvor, o poder de Deus veio. Você só precisa de uma coisa, querido, você se esforça tanto para tanta coisa, pois você só precisa de uma coisa, que o poder de Deus venha. Foque nisso, busque isso, aprenda isso, corra atrás disso, e a sua vida e a sua casa nunca mais serão as mesmas, porque cada vez que o poder de Deus vier, o Senhor dá conta de tudo, e o impossível se torna possível. É assim que nós vamos vencendo, de glória em glória, de glória em glória, diga aleluia. Aí tocou, o poder de Deus veio, poder de Deus veio. Mas aí tem mais, hein? Segura aí. O poder de Deus veio, a profecia fluiu, o profeta funcionou, porque profeta só funciona se vier poder de Deus, ou então ele vai funcionar por conta própria, porque o que mais tem por aí são profetas funcionando por conta própria, falando o que Deus não falou e está longe de ter dito. Tem gente falando, funcionando por conta própria, porque depende do céu, depende do céu. E aí o céu se move, a profecia vem, abra valas, poços, pode abrir poços, mas queridos, abrir poços como? Num lugar totalmente sem condição para que desse em alguma coisa esse trabalhão que os céus propôs. Não seria mais uma prova de fé? Porque logo na sequência ali do texto, no capítulo seguinte, nós encontramos aqui Eliseu também, usado por Deus, botando uma viúva em prova. Deus prova a nossa fé. Não, e outra coisa, se o milagre vem dele, estava ali pelo menos um homem de Deus, Josafá, não podia o milagre acontecer no automático? Não acontece no automático. Os céus aguardam o movimento da terra para que ele se mova. Por isso que quando você dobra o joelho,
dobra o joelho para buscar, para orar, é o movimento que o céu está aguardando. Quando você clama ao Senhor de todo o teu coração, quando você adora, quando você ora em línguas, quando você intercede, quando você se quebranta, confessa e arrependimento, é um movimento que os céus ficam aguardando. Você não tem ideia o quanto os céus quer ser para você, tudo que lhe supre, tudo que lhe assiste, de uma forma extraordinária. Mas os céus estão te aguardando, minha irmã. Os céus, eu vou chegar mais perto aqui, dá licença, dá licença. Os céus estão te aguardando. Não retenha o que precisa ser liberado. Porque tudo isso que a terra faz é transformado em incenso e sobe diante de Deus. Enquanto não chega incenso no céu, o céu se mantém fechado. Mas quando alguém dobra o joelho, quando alguém entra no seu secreto, quando alguém começa a buscar, começa a adorar, o poder de Deus vem. Mas tem gente que tem dúvida disso. Apóstolo, eu não tenho. Tem gente que tem dúvida disso. E é por isso que não se move na terra em direção ao céu. É por isso que se mantém preso a obstáculos e não consegue se separar para orar, para adorar, não tem tempo de qualidade com Deus, não tem ainda lugar secreto. Isso são prisões que impedem você de se mover na terra na direção do céu. Aí você só se move na terra na direção horizontal, só na direção horizontal, mas o negócio é na vertical. Você se move na terra em direção aos céus, o céu se move. Apóstolo, eu não estou conseguindo. Você está preso. Preso a quê? Sabe lá Deus. Preso a argumentos, preso a preguiça, a indisposição, preso a cadeias, preso pelo inimigo. Não está conseguindo fazer o que os céus estão aguardando você fazer. E eu creio que os céus não vão negociar. Se não aparecesse ali um homem de Deus, se não aparecesse um tangedor, morreria todo mundo ali. Morreria ou não morreria? O que você... Morreria. Josafá falou assim, não gente, aqui vai precisar de céus abertos, hein? Talvez a sua casa está precisando de céus abertos. Aliás, o que sua casa mais está precisando é céus abertos. Céus abertos. Apóstolo, não, mas está tudo sob controle aqui. Mas pode uma hora não estar. Estava tudo bem nas nações, de repente deixou de estar. Se você não aprende a se mover na direção dos céus, se você não aprende a lidar com isso, e se mantém preso, na hora que a crise vier, você pode não conseguir. A coisa pode mudar de uma hora para outra. E mais cedo ou mais tarde, você vai precisar saber como conseguir que os céus se abram. Tudo o que você precisa é isso. E para a gente fechar, fazei valas. Lá vai eles cavarem valas. Aí o Senhor diz assim, abra e não espere sinal de chuva, nem vento, nem trovão, nada. Aí eu imagino os soldados ali, vem aqui, que isso, cara, esse profeta está louco, isso não existe, não há condição para isso. Primeiro, num lugar desse, manda a gente abrir valas. Só se nós abríssemos aqui 70, 80 metros de profundidade, quem sabe achasse um lençol freático lá, de águas fluviais, e aí pronto, um poço artesiano. Mas não é o caso, não há condição de chuva, e tem que, para chover, tem que pelo menos ter uma nuvem do tamanho da mão do homem. Só que agora Deus falou assim, nem essa não vai ter, vai chover sem nuvem.
Vai vir água sem sinal, porque Deus é soberano e é criativo e faz como lhe apraz. Se Ele decidir que vai ser assim, vai ser assim. Se decidir que a cura vai ser com lodo feito com cuspe da boca dele e colocado nos olhos, vai ser assim. Se for por uma palavra, sem chegar no lugar da necessidade, vai ser assim. Vai ser como Ele quiser. Mas quando os céus se movem, agora tudo é com Ele. Eu quero que tudo seja com Ele na tua vida, tudo seja com Ele na tua casa, tudo seja com Ele no teu casamento, tudo seja com Ele nas tuas finanças, na tua vida sentimental, tudo seja com Ele. Oh meu Deus do céu, aleluia. Oh rakabashiba kamadabarabanai. Mas tem mais. Todavia este vale se encherá de tanta água. Agora você vai segurar isso aí, eu vou profetizar, cara. Eu vou profetizar, você vai segurar esse negócio aí. Todavia esse vale se encherá. O texto fez questão de registrar, de tanta água. Não vai ser na medida que dê para todo mundo beber, não, vai ser água, vocês vão poder se banhar, nadar, brincar com ela, refrescar, dar banho nos cavalos, os cavalos vão poder andar aqui nessas águas. Sabe do que isso me fala? Da abundância do Senhor. Eu quero profetizar. Em meio ao deserto, em meio à crise, em meio à pandemia, o Senhor se movendo, haverá abundância. Tanta água? Não, Senhor, eles pediram só uma água suficiente para saciar a sede. Vou mandar muita água, vou mandar muita água, vou mandar muita água. Deus vai mandar muita água. Ó, toma posse aí. Ó, rabassuri andeko barabachai. Deus vai mandar muita água. Deus vai mandar muita água. Eu estou sentindo que os céus vão se mover, que você vai se posicionar onde você tem que estar. Como você tem que estar? Santidade de joelhos na presença dEle, até que os céus venham e libere poder de Deus, para que a água comece a subir de nível e traga multiplicação, traga provisão, traga cura, traga renovo, traga expansão, traga alargamento, traga abundância do céu sobre a tua vida e a tua família. Isso eu profetizo sobre você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 18. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Como assim? Está aqui, irmãos. É o céu se movendo na terra, lá com eles, deixando registrado para nós. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Imagina agora todo mundo se banhando e ouve a voz de Deus dizendo: Deus mandou dizer para vocês que isso ainda é pouco. Aí um olha para o outro: como assim, gente? Nós não tinha nada, agora nós temos em abundância, e os céus ainda dizem que é pouco. Isso são as marcas da eternidade. Não há limites, querido. Não há escassez e também não há limites. O Senhor quer levar você para uma dimensão, querido, que você vai ficar atordoado, vai falar assim: meu Deus, eu vivia na escassez, na pouca coisa, na pobreza, na miséria. Agora vem o Senhor dizer que vai trazer em abundância, e quando tiver em abundância, o Senhor ainda vai me levar para uma outra plataforma, sim, a do infinitamente mais. Eu não estou falando para você, eu não tenho pregado, não tenho dito para você que tem uma plataforma do infinitamente mais, que está de acordo com o coração de Deus, para mim e para você, para minha casa e para a tua casa. O infinitamente mais, isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também, além da abundância, Ele vai entregar Moabe nas vossas mãos. E tem mais: ferireis
todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Sabe o que é isso, querido? Além de tudo, de abundar infinitamente mais, há também um plano de Deus de fechar as fontes de atuação do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida. Pois eu vou profetizar. O inimigo não sabe, mas lhe resta pouco tempo. Lhe resta pouco tempo para aquilo que ele está celebrando, achando que é uma grande vitória. Ele não perde por esperar, pois o Senhor já está providenciando uma grande virada, e vamos sair dessa melhor, queridos, melhor na nossa fé, na nossa esperança, na nossa dependência, na nossa confiança, e ainda com os despojos da guerra, vendo com os nossos olhos o inimigo que se levantou e que por um caminho veio, sendo derrotado e saindo por 7 caminhos. Assim será, assim será, assim será. Você tem condição de levantar sua mão? Assim será, assim será. Haverá milagre, haverá manifestação do poder de Deus. O Senhor vai trazer providência no nível abundante, e isso ainda será pouco aos olhos do Senhor. Ele vai fazer você experimentar a plataforma do infinitamente mais, e ainda vai dar cabo do inimigo. Você já pode preparar uma festa de despedida do inimigo, porque por esse caminho onde o Senhor vai fazer você passar, por lá o inimigo não passará. Você olhará e jamais o verá novamente. O Senhor vai te abrir um caminho, mas o inimigo por esse caminho não vai entrar. É exclusividade daqueles a quem Deus decidiu honrar. O que fará o rei àqueles a quem ele deseja honrar? Não há limites, queridos. Se prepare, celebre a tua vitória. Prepare as tuas vasilhas. Abra as tuas covas. Pode celebrar, porque está retido por um tempo, até o tempo de Deus. Quando chegar a hora, Deus vai fazer abundar, o azeite não faltará. Agora, pegue muitas vasilhas, muitas mais do que você pensou em pegar. Cabe muito mais valas, cabe bastante valas, com a maior profundidade que você puder. Elas vão se encher da glória de Deus. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe abundantemente a tua vida e a tua casa. Firme a tua vida com essa palavra. Se for necessário, olha aí a direção. Ouça outra vez e firme-se nas promessas. Firme-se nas profecias. Firme-se nos decretos. Tome posse. Tome posse. Ouça de novo a mensagem. Você conhece no mínimo 10 pessoas, no mínimo, para muito mais, que nesse momento está precisando muito ouvir esta mensagem. É simples clicar e compartilhar. Onde? Em todos os grupos de WhatsApp, em todas as redes sociais que você tiver. Assim que terminar, você sai espalhando, muitas pessoas vão receber essa profecia. E eu libero uma palavra.
que sobre todas elas estará valendo o que está sendo liberado sobre você. Todas que assistiram, o tio, a tia, o primo, aquele colega, aquele amigo de trabalho, faz esse favor, manda para eles e diga: não deixe de assistir, e eles vão ouvir o que eu estou dizendo, vai estar valendo sobre eles toda a palavra que está sendo liberada agora, vai estar valendo sobre eles e sobre a casa deles, em nome do Senhor Jesus, amém.